Bom dia e bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa de Direito e Advocacia da JETV, plataforma multimédia do Jornal Económico. O nosso convidado desta semana é o advogado Jorge Brito Pereira, sócio da J-Legal e também professor da Universidade Católica e autor de uma tese de doutoramento denominada A Dupla Face da Regulação do Voto Plural na Sociedade Anónima, uma tese que foi defendida recentemente e que vai ser também servido de mote aqui à nossa conversa. Jorge, muito bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo cá. Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado nós. E começo por lhe perguntar porquê este tema. Portanto, o Jorge voltou no fundo, nunca deixou a vida académica, sempre conciliou a advocacia com o facto de ser professor universitário, mas há pouco tempo iniciou os estudos de doutoramento e escolheu este tema. Porquê este foco no mercado de capitais? Sempre foi o meu foco. Eu, durante muitos anos, na minha vida académica, trabalhei com temas mais de direito contratual, sobretudo, eu diria aí até mais ou menos ao ano 2000, 1990 e tal. A partir daí comecei a trabalhar mais com temas de direito das sociedades e de mercado de capitais, que é, aliás, aquele que sempre foi o meu foco na minha vida enquanto advogado. Sempre trabalhei com essas áreas, desde que era área de mercado de capitais e de M&A também, não é? Corporate e M&A. Exatamente, são as áreas em que eu trabalhei mais, desde que era um jovem estagiário com o Zé Miguel Júdice, já há muitos anos, ali nos anos 90. Portanto, a escolha do tema seria sempre naturalmente aqui nesta confluência entre o direito das sociedades, o mercado de capitais e o corporate governance. Uhum. O tema do voto plural, em particular, é um tema muito importante nos dias que vivemos. É um tema que tem sofrido alterações muito significativas na Europa continental nos últimos anos. Aliás, eu próprio fui, de certa forma, vítima dessas alterações, porque quando tinha a tese pronta, percebi que o Código dos Valores Mobiliários ia ser revisto. Exato. E ia lá ser posta uma regra sobre o voto plural. O novo código que foi aprovado em dezembro do ano passado e entrou em vigor este ano, portanto. Exatamente. Já tinha a tese pronta no princípio do ano. E tive de voltar atrás. No fundo, não foi tanto voltar atrás, porque tive ali de fazer um esforço de adaptação muito grande e que me obrigou a adiar a entrega da tese durante para aí mais uns 7 meses de trabalho, porque o sistema português mudou, o que aliás não é nada de estranho, porque nos últimos anos mudaram sistemas como o francês, como o espanhol, como o italiano, e portanto tem havido aqui uma alteração muito grande. Essas mudanças no que diz respeito ao voto plural, o que é que mudou de facto em Portugal e no resto da Europa? Sim, vamos ver, o que está, o tema vai muito atrás na história e eu não quero, nem temos tempo agora para contar a história toda, mas no fundo o que aconteceu foi que, sobretudo ali nas primeiras décadas do século XX, era admitido voto plural, portanto, ações com voto desigual, ações com mais votos do que outras ações, praticamente na Europa toda. Isto aconteceu também em Portugal. Aliás, há uma lei de 1915 que vem regular expressamente o voto plural, mas aconteceu ao mesmo praticamente na Europa toda, mesmo em países que são muito conservadores ainda em relação a estes temas, como é o caso da Alemanha. Uhum. Como acontece normalmente nestas coisas, isto levou a imensos abusos. No fundo havia uma meia dúzia de acionistas em algumas sociedades que, conservando pequeninas frações de capital, tinham quase os votos todos, fazendo com que não houvesse possibilidade de disputar o controle. E, portanto, era um elemento que no fundo, diminuía a democracia interna das sociedades. Exatamente. A democracia praticamente desaparecia porque acionistas com dois, há história, há relatos, sobretudo na Alemanha e em França, de acionistas em que uma ação lhes atribuía milhares de votos. E, portanto, era quase uma golden share. Exatamente. Era muito mais que uma golden share, porque uma golden share é um direito negativo
e isto era verdadeiramente o direito que permitia impor decisões. E, portanto, o que aconteceu na Europa toda foi que ali, a partir dos anos 30, 40, 50, começou a haver um processo contrário àquele que tinha havido no princípio, e o voto plural começou a ser proibido em praticamente todos os países da Europa continental, e ficou um bocadinho fora disto, com uma história diferente, a Inglaterra e os Estados Unidos. Bom, sucede que a partir dos anos 80, quando começa a competição entre bolsas de valores nos Estados Unidos, sobretudo com o surgimento do Nasdaq, e começa a haver uma verdadeira concorrência entre praças financeiras, a existência de voto plural passa a ser um fator de concorrência, porque são muito mais atraentes. Repare, o voto plural é um bocadinho como aquela frase dos ingleses, que é comer o bolo e ficar com ele, porque significa fazer o IPO, dispersar ações em mercado, mandar na empresa. mas continuar a mandar na empresa. E, portanto, começaram a surgir algumas histórias, algumas até um bocadinho traumáticas em vários países. O caso italiano é provavelmente o mais paradigmático. A Fiat fundiu-se com a Chrysler. Na verdade, era até uma fusão bastante desigual, porque a Fiat era muito maior do que a Chrysler. E a seguir, para poder usar um sistema de voto plural, a Fiat Chrysler, em vez de se cotar na Bolsa de Milão, foi-se cotar para os Estados Unidos através de uma sociedade holandesa. O que foi uma coisa profundamente traumática em Itália. Aconteceu uma história parecida com a Alibaba. Desculpe interromper. Então, nesse caso, diga. O que estamos a falar é que o voto plural, por um lado, tem um lado negativo, que é, de facto, a falta de democracia que pode originar dentro das empresas, em que há um pequeno grupo de acionistas que pode manter o controle. Mas, por outro lado, pode ter um efeito positivo de dinamização do mercado e até de convencer algumas empresas a irem para a Bolsa. Tem. É isso. Vamos ver. Tem efeitos. No fundo, a conclusão a que se chega é a seguinte. Tem efeitos positivos e tem efeitos negativos. Tem efeitos negativos, obviamente, diminui a democraticidade interna, faz com que a disputa pelo controle seja muito mais difícil, porque passa a estar o controle não no mercado, ou não na mão de quem tem mais de 50% das ações, mas na mão de um pequeno acionista com participações. Pode criar algumas perversões de corporate governance, mas tem também efeitos positivos. E é isso que os últimos anos também têm demonstrado. Sobretudo nos Estados Unidos, tem havido um recurso cada vez maior ao voto plural para permitir que os controladores, pessoas importantes na fundação da empresa, e sem a qual aquela empresa dificilmente seria o que é, estamos a falar de pessoas como o Bezos, Zuckerberg, por exemplo, fundadores do unicórnio, por exemplo. Exatamente. No fundo, a história essas pessoas continuem sempre ligadas à sociedade como controladores e mantenham o seu poder. E os outros acionistas têm vindo a viver cada vez melhor sobre isto. Eu diria isto, no fundo, a tese é, obviamente, um documento muito grande e muito desenvolvido, mas é uma reflexão sobre isto. Já agora tem 445 páginas que eu pude contar. Tem, porque sabe que na Universidade Católica as teses não podem ter mais do que 450 e, portanto, aquilo ia sendo cortado cada vez que se aproximava. Mas no fundo, a conclusão passa muito, as conclusões passam muito por aí, passam muito por perceber as vantagens e as desvantagens dos sistemas. E perceber, sobretudo, que há uma questão de liberdade que está aqui associada. E aponta caminhos também, por exemplo, no que toca a garantir que nessas empresas existe uma governação saudável e que existe transparência, por exemplo? Aponta muito, embora aí há um efeito que é muito complicado e Portugal tem sido vítima deste efeito, que é o efeito da concorrência regulatória que existe na Europa e que existe no mundo, e que faz com que as empresas sejam atraídas para mercados onde não apenas há maior liberdade regulatória, mas também há mais profundidade de mercado. Repare, nós já temos, não sei, 5 unicórnios de base portuguesa, não há nenhum
Seja cá em tenha vindo Portugal. votar em Jorge, eu Portugal. peço-lhe que aguente esse raciocínio um bocadinho, vamos ter que fazer um pequeno intervalo e voltamos já de seguida. Bom dia, estamos de volta a falar direito, esta semana com Jorge Brito Pereira, sócio da J-Legal e autor de uma tese sobre o mercado de capitais. Jorge, há bocadinho estava a mencionar o facto do mercado de capital português não ser propriamente muito dinâmico. Hoje em dia há uma profundíssima concorrência regulatória entre mercados. Quer concorrência na regulação propriamente dita, quer concorrência nas próprias bolsas de valores. E isto tem criado vários momentos, vários efeitos de polarização. Primeiro, nos Estados Unidos. Segundo, durante alguns anos na Bolsa de Londres. Hoje em dia, com o Brexit, esse efeito tem-se vindo a deslocar de alguma forma para bolsas como a Bolsa de Amsterdão e a Bolsa de Paris. E terceiro, em bolsas do Extremo Oriente, nomeadamente a Bolsa de Hong Kong e a Bolsa de Singapura. Estas bolsas têm vindo a concentrar todo o mercado. E as outras todas transformam-se em periféricas, e bolsas que já eram periféricas, como é o caso da Bolsa Portuguesa, transformam-se em bolsas ultra-periféricas. Quer dizer, eu nas minhas aulas... E como é que se pode combater isso? Bom, eu acho que isto só se pode combater começando a atacar os problemas muito a montante. Há várias formas de combater isto. Há formas que são aqueles quick wins que se podem tentar, e passam por criar um regime fiscal especialmente atraente, que consiga atrair, por exemplo, é aquilo que durante muitos anos praças financeiras europeias como o Luxemburgo e a Holanda procuraram fazer, criar regimes fiscais especialmente atraentes para que sociedades sintam que é muito melhor irem executar lá do que em outros países. Mas, de forma estrutural, isto só pode ser resolvido desde o princípio. Ou seja, isto só pode ser resolvido criando boas condições para que as empresas nasçam em Portugal, façam o seu caminho de crescimento em Portugal, tipicamente hoje em dia através das chamadas rondas de investimento, e temos muito dinheiro neste mundo novo do private equity e do venture capital, e depois fazendo com que elas se venham a cotar em Portugal. E é um bocadinho uma visão mais holística. É criar as condições para que os unicórnios, como as Farfetch e outros OutSystems, outros que apareceram, façam aqui todo o seu percurso. Absolutamente. Mencionou Singapura e Hong Kong, por exemplo. São jurisdições... Não é uma coincidência que nenhum dos unicórnios que nasceu em Portugal esteja cotado em Portugal ou sequer esteja a ponderar fazer a cotação em Portugal. Isto não é uma coincidência. Mas também não é uma fatalidade que assim seja, portanto. Não é. Agora, uma das críticas fortes que faço na minha tese à alteração que foi feita ao regime do Código dos Valores Mobiliários é que o voto plural veio ser permitido apenas para as sociedades cotadas. Ora, eu acho honestamente que isto é uma visão profundamente míope do problema, porque o problema não está nas sociedades cotadas. Quer dizer, o voto plural não é a existência de voto plural que vai fazer com que sociedades comerciais espanholas, francesas ou italianas se venham cotar na Euronext de Lisboa. A questão está atrás. A questão está em fazer com que sociedades que nascem em Portugal e que já têm 1, 2, 3, 4, às vezes 5, 10 rondas de investimento, no momento do IPO não se vão cotar para fora. E, portanto, eu acho que seria muito mais importante a regulação do voto plural nas sociedades não cotadas do que propriamente nas sociedades cotadas, porque nós temos de criar condições para que as empresas que nascem em Portugal possam fazer o seu caminho em Portugal. E repare, já temos muitas coisas contra isto. O dinheiro, a maior parte do dinheiro não é português. A generalidade dos investidores estão mais ambientados com sistemas jurídicos anglo-saxónicos e, portanto, preferem que a sociedade já esteja no estrangeiro. Temos um sistema fiscal que está longíssimo de ser competitivo. Temos um quadro regulatório que já temos imensas razões contra isto. Se criamos ainda outras... Mais barreiras, ainda pior. Exatamente. Acha que mostra... de facto que o mercado de capitais tem sido, ou melhor, não tem sido uma prioridade dos governos, o facto dos 2 orçamentos do Estado, o último e o anterior pelo menos,
não terem uma única medida para o mercado? Sim, eu acho que há uma. O mercado de capitais português, eu faço uma descrição também na minha tese. Aliás, ainda comecei a escrever a tese ainda antes do relatório da OCDE sobre o mercado de capitais português. É um trabalho extremamente bem feito, encomendado pela CMVM, aponta boas pistas e faz uma ótima descrição. Mais tarde vinha usar algumas dessas conclusões do relatório da OCDE, mas o retrato do mercado de capitais português é muito mau. Eu comecei a trabalhar em temas de mercado de capitais nos anos 90 e sobretudo ali na primeira década dos anos 2000. Entrei em transações, participei em transações fantásticas, muito interessantes. Era entusiasmante ser um advogado de mercado de capitais na última década de 90 e no princípio do ano 2000. Eu hoje em dia, ainda é a cadeira que eu dou na faculdade, eu digo aos meus alunos, quando eles gostam da cadeira, que se quiserem trabalhar em mercado de capitais têm de ir viver para Londres ou para Madrid, porque o retrato é muito mau. Eu diria que há muitas razões. O facto de, durante muitos anos, o governo português não ter encarado o mercado de capitais como uma fonte relevante de financiamento das empresas e de alimentação da economia é uma delas. Muito embora há razões que estão muito para além deste problema. Como eu dizia há bocado, aquilo que está a acontecer no mercado de capitais português está a acontecer porventura em menor medida, mas também está a acontecer na generalidade dos outros mercados de capitais da Europa continental. E isto tem a ver com razões que estão muito para lá daquilo que o governo... lá está, pode... com a concentração nessas grandes praças e com o facto dos modernos meios de comunicação permitirem fazer coisas que se calhar há 20 ou 30 anos não era possível. Se calhar uma empresa... Exatamente, Filipe, e ainda como outra razão... tem muito mais facilidade em cotar-se... E ainda como outra razão que é importante nós não nos esquecermos, que é a popularidade dos organismos de investimento coletivo sob várias formas, do venture capital, do capital de risco, nas suas várias formas, a quantidade de dinheiro que hoje em dia circula naquilo que se chamam rondas de investimento privadas, e fazem com que a empresa não sinta uma inevitabilidade de ir para o mercado. Nós esquecemos que os grandes IPOs das tecnológicas americanas, estamos a falar da Uber, da Amazon, do Facebook, foram feitas depois de 15 a 20 rondas de investimento privado. E, portanto, já não há esta inevitabilidade de ir para o mercado, como aconteceu durante muitos anos em Portugal. E tudo isto contribui para que um mercado que já era periférico se transforme num mercado... Mas acha que o facto de... Mas há também, se calhar, aqui um lado menos negativo. O facto de Portugal não ter um mercado de capitais tão dinâmico como outros países pode, de certa forma, proteger o país no atual contexto em que estamos a assistir a uma queda das bolsas e que se espera, de facto, um bear market e uma recessão no... Sim, é uma forma... É uma forma extrema de ser otimista, mas sim, de facto isso acontece. Agora, nós temos que pensar que não há economias dinâmicas se não existirem formas acessíveis e eficientes de permitir às empresas aceder a financiamento. Desde logo, não há economias dinâmicas se não existirem bancos saudáveis. Mas em Portugal há uma excessiva dependência da banca, não é? Nós temos aqui vários problemas, quer dizer, nós temos uma dependência da banca num momento muito complicado da banca, porque hoje em dia o negócio bancário vive um dos seus momentos mais complicados na minha vida, que eu me lembro, um excessivo peso regulatório, diminuições... O desafio das fintechs, diminuições enormes da margem bancária. Mas agora com a subida das taxas de juros, se calhar os bancos vão recuperar um bocado essa rentabilidade. Melhorará. Agora, nós temos essa dependência e não temos bancos, eu não direi que não temos bancos saudáveis, eu acho que os bancos são nós vamos continuar a conversa depois de um breve intervalo e vamos precisamente pegar por esse tema do futuro do setor financeiro, que é uma das questões que eu tinha aqui preparada para si. Até já e voltamos já de seguida.
Bom dia, bem-vindos de volta ao Falar Direito, o programa de advocacia do Jornal Económico TV. E hoje connosco temos Jorge Brito Pereira, advogado, sócio da J Legal, da J Legal, peço desculpa, e professor universitário, autor de uma tese sobre o mercado de capitais. Jorge, estamos a falar precisamente dos desafios do setor da banca. Acredita que, e agora peço que dê a sua perspectiva enquanto advogado com larga experiência na área de M&A, na área de fusões e aquisições, acredita que a banca portuguesa vai precisar, eu diria a banca europeia, vai precisar de uma onda de consolidação? Acho que é mais ou menos inevitável. O negócio da banca é provavelmente um dos negócios que mais tem mudado nos últimos 10 a 20 anos, a níveis diversos e em perspectivas diversas, a nível regulatório, a nível concorrencial, na própria forma como o negócio é estruturado. Aliás, e nós em Portugal somos um infeliz exemplo destas mudanças, com vários problemas relevantes que tivemos nos últimos anos e que têm, aliás, custado bastante dinheiro ao erário público. Estas alterações, o novo ambiente concorrencial, tudo isto faz com que tenha de haver uma reação do próprio sistema, e a reação do próprio sistema passa tipicamente por concentrações, porque as concentrações permitem criar sinergias de custos, criar sinergias de receitas e, portanto, nessa medida, permitem alavancar. Acho que isso vai acontecer com muita probabilidade. E acho que Portugal, que ainda tem vários bancos com uma dimensão, acho que isso vai acontecer a vários níveis. Vai acontecer nos bancos mais pequenos, E também porque nos isso vai grandes. ser inevitável. Vai acontecer nos bancos médios e maiores, por razões que têm a ver E sobre olhando para o mercado dos bancos grandes, qual é que acha que vai ser o consolidador, ou melhor, quem é que acha que vai comprar e se é comprar? Eu acho que estas coisas, não sabe que eu aprendi ao longo da vida que aquela frase com que toda a gente goza do João Pinto, dos prognósticos só No depois fim do dos jogo jogos. é mesmo verdade. Exatamente, eu aprendi ao longo da vida que essa frase não é tonta e antes, pelo contrário, é uma frase de grande sabedoria. É uma coisa que eu tenho aprendido. Não é muito fácil, não é E muito outros fácil. setores onde acho que existe essa necessidade, além da banca? Não, eu acho que com alguma natural, eu acho que há processos que estão. É interessante que há uma. Durante muitos anos, Portugal teve consolidações com um tamanho muito grande. Estamos a falar de processos que envolviam Os telecom, por mais exemplo, de. Exatamente, as em que telecom, participou, processos por que exemplo, envolviam mais de 1 bi, mais fusão de entre a 500 milhões, Sonecom e mais de nós, 2 milhões. Quer dizer, quando a nós zona não, falamos quando nós falamos da OPA fracassada da Sonai sobre a PT em 2006, 2007, quando nós falamos da OPA fracassada do BCP sobre o BPI também em 2007, quando nós falamos depois da fusão da Zone com o Ótimos, nós estamos a falar de transações de muitos milhões de euros. Nas primeiras estamos a falar de transações de mais de 10 mil milhões de euros. São números que hoje em dia são impensáveis. Eu acho que ainda há algumas transações dessas no nosso caminho. Mas poucas, porque, quer dizer, nós, se pensarmos no mercado português, nós conseguimos imaginar algumas transações nos próximos anos, não sabemos o que vai acontecer com a banca, não sabemos o que vai acontecer nos setores talvez da nem na energia, energia, era isso que eu ia dizer. exatamente, o setor da energia, poderão surgir algumas dessas transações. Agora, o que é curioso é que nos últimos anos, sobretudo com o dinheiro de fundos privados, tem havido uma onda muito grande de M&A. Eu acho que todos os advogados que trabalham em M&A sentem isso. Estamos a falar de transações muito mais pequenas, estamos a falar de transações que às vezes começam ali rondas de investimento entre os 5 e os 10 milhões de euros, e estamos a falar de transações que depois vão até aos 100 ou 200 milhões de euros. Ou seja, São estamos a falar transações de PMEs, sobretudo, de private equity. sim, empresas com capacidade de crescimento. Mas há um setor que tem estado muito dinâmico na área do M&A hoje em dia, que é o imobiliário. Não, o imobiliário já há muitos anos que tem esse efeito em Portugal, e eu acredito que continuará até nos próximos anos. Claro que o mercado hoje já está muito mais aquecido do que estava há alguns anos, e Vai continuará continuar a a ter. Acho que mexer. todos os Mas, Jorge, escritórios têm tido uma aposta muito grande nesse e é setor. precisamente esse o passo seguinte da nossa conversa. Portanto, fundou a J-Legal em conjunto com o José Diogo Ortosório e com outros colegas. Como é que tem sido este caminho? Tem-se afirmado como uma boutique muito forte na área de M&A, de private equity, de corporate.
O caminho passa por pequenos escritórios especializados e mais ágeis, ou passa pelas grandes firmas? Pois, eu Que acho também que conheço muito bem, não é? o caminho pode passar por vários lugares. Uns não inviabilizam os outros. Nós estamos muito felizes, os fundadores do escritório, eu, o Zé Diogo Ortosório e o Jaime Esteves, sonhámos um projeto e é muito bonito depois ver o projeto nascer. Hoje já somos 21 e o projeto tem 1 ano e 5 meses, ou 1 ano e 6 meses. Acho que já fechámos. Eu estou em plena pandemia. Exatamente, acho que este ano, que é o nosso primeiro ano completo de vida de escritório, acho que chegaremos ao ano fechando, não sei muito bem, mas certamente mais de 10 a 15 operações muito interessantes já de M&A, e, portanto, estamos muito felizes. O nosso modelo é um modelo diferente do modelo dos grandes escritórios, o que não significa que o modelo dos grandes escritórios seja inviável. Significa apenas que nós queremos seguir outro caminho. Nós temos uma estrutura de custos mais baixa, propositadamente mais baixa, continuamos a apostar muito na qualidade e na formação dos jovens advogados, achamos que conseguimos prestar aos clientes um serviço com a mesma qualidade que eles podem ter num grande escritório português, pagando um custo muito mais baixo e, sobretudo, tendo uma relação muito mais próxima com os sócios. As vantagens deste modelo é essa proximidade maior ao cliente. Exatamente. Claro que tem desvantagens, não é? Claro que tem desvantagens. Nós somos 21, não é? Há transações que... E em que medida é que a tecnologia é importante para que vocês consigam fazer isso? Fundamental. Quando eu digo que nós somos um escritório com custos baixos, eu estou a falar do nosso Open Space, onde eu estou neste momento, do apoio pessoal. Não estou a falar nem naquilo que nós pagamos aos jovens advogados, que está completamente em linha com o mercado, nem, pouco mais ou menos, nos temas de IT, que são fundamentais, seja a nível de segurança, seja a nível de acessibilidade para o trabalho. Eu diria que provavelmente metade do nosso orçamento de lançamento gastámos em temas exatamente de IT, porque é algo fundamental. A eficiência da operação. Exatamente. O projeto, eu acho que tem vindo a crescer de forma muito saudável, está a correr muito bem. Juntou-se a Sofia Matos logo a seguir, juntou-se a Filipe Arantes Pedroso também. Temos uma equipa muito jovem, de grande qualidade, vários deles foram meus alunos, e eu acho que estão ali grandes advogados em potência. Acho que se vão fazer ali muito bons advogados. Antes de terminarmos, o nosso tempo está mesmo também a chegar ao fim. Eu gostava de lhe pedir para ser uma questão mais pessoal, tem a ver com a sua ligação à Engenharia Isabel dos Santos, que, aliás, antes de fazer esta tese, que pronto, esteve debaixo do holofotes o facto de ter sido advogado dela durante muitos anos, o facto de, foi também chairman da NOS, se não estou em erro. Olhando para trás, como é que avalia, como é que olha para essa parte da sua vida? Voltava a fazer o mesmo? E já agora, como é que estão as suas relações com a Engenharia Isabel dos Santos? Filipe, só porque os advogados têm sempre muita dificuldade em falar dos clientes, desde logo por razões deontológicas e pela forma como a nossa profissão é construída. O que eu lhe posso dizer é que eu deixei de trabalhar com a Engenharia Isabel dos Santos, como é público, em janeiro de 2020. É, aliás, exatamente isso que levou à minha suspensão durante 1 ano e meio da minha prática de advogado para poder fazer a tese, e não restabelecemos ligação profissional. Não restabelecemos a ligação profissional depois disso. Acho que o caminho, vamos ver, eu trabalhei com uma engenheira Isabel dos Santos, cuja imagem é bastante diferente daquela que infelizmente existe hoje. Nós gostamos de nos esquecer, ou fazemos por nos esquecer, que estamos a falar de uma pessoa que era administradora com idoneidade atestada pelo Banco de Portugal, administradora de uma instituição de crédito. Estamos a falar de uma pessoa que era detentora de uma participação qualificada num banco sistémico
com o aval do Banco Central Europeu. Estamos a falar de uma pessoa que trabalhava direto ou indiretamente com quase todos os escritórios de advocacia de Lisboa. Acho que, infelizmente, houve aqui um processo que gerou uma mudança muito significativa da percepção, e acho que nesta altura há um tempo para a justiça. Acho que vamos ter de deixar esse tempo de justiça acontecer. Eu mantenho uma relação cordial com a engenheira Isabel dos Santos, não mais do que isso. Já não falamos nesta altura há vários meses. Mandei-lhe uma mensagem a propósito do falecimento do pai, apenas uma mensagem de condolências. Temos uma mensagem cordial, uma relação cordial, e não mais do que isso. É dar tempo ao tempo para que a história... E acho que os capítulos abrem-se, os capítulos fecham-se. Acho que esse é um capítulo da minha vida que está fechada. Nesta altura abrem-se outros desafios completamente diferentes, o que não obsta a que haja respeito mútuo, amizade, e portanto, nesta altura é dar tempo ao tempo, como o Filipe dizia. Jorge, muito obrigado por esta conversa. É um prazer tê-lo cá. E o Falar Direito regressa na próxima semana. Pode assistir a estes programas na JETV e também em versão podcast no Spotify. Dito isto, até sempre, melhor, até para a semana. Voltaremos com novos temas e com novos convidados.